Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida muito comum que nós temos quando chegamos nos clientes. O que é melhor, condensação a ar ou a água? Sempre que a gente chega em um cliente e vai propor um sistema de refrigeração para ele, seja para uma câmara, para um resfriamento de processo, para um chiller, essa dúvida é bem comum. Alguns clientes que já têm um pouco mais de conhecimento, eles costumam nos questionar, mas o que eu devo usar aqui? Será que eu uso condensação a água, que é mais eficiente, ou eu uso condensação a ar? Essa resposta ela não é tão simples assim. A gente tem que avaliar uma série de outros fatores que envolvem o sistema. Mas antes, vamos entender um pouco melhor o que é a condensação a ar ou a água. Todo sistema de refrigeração, você tem a etapa de condensação. São 4 etapas principais. Compressão, que é o sistema de compressor, condensação, expansão e evaporação. A etapa de condensação é a etapa onde a gente joga o calor fora. Então, a gente pegou no evaporador que está lá dentro da câmara, absorveu todo esse calor depois foi para o compressor, ele foi comprimido. O compressor, quando comprime esse gás, ele manda um pouco mais de calor, mais energia para lá, e aí essa energia que você tirou do ambiente através do evaporador, mais a potência consumida pelo compressor, que é a energia que ele forneceu para o gás para fazer o trabalho de compressão de uma maneira bem simples. Essa energia ela tem que ser rejeitada, ela tem que ser jogada fora. E ela é jogada fora justamente no condensador. Para jogar esse calor fora, você precisa de um meio de transferência, que é justamente o ar ou a água. Então, quando a gente fala que um condensador é ar, basicamente ele é um trocador de calor que ele fica do lado externo. Então, às vezes ele tem formato de V, às vezes ele é reto, mas basicamente ele tem um sistema de tubos de cobre e aletas de alumínio, geralmente também pode ser de microcanal, e ele pega o ar externo na temperatura ambiente, 35 graus, 30 graus, vai depender, e ele usa esse ar para resfriar o gás e consequentemente também condensá-lo. Por isso que o nome é condensador, mas basicamente ele pega todo esse calor que veio do sistema pelo evaporador e pelo trabalho de compressão e joga para o ambiente externo. Então basicamente se você entra com o seu ar a 35 graus, se você medir a saída desse ar do condensador, ele vai estar mais quente, 45 graus, 50 graus, vai depender um pouco do projeto. Então, basicamente, você tem como fazer esse trabalho de condensação usando o ar ambiente ou usando um sistema de água. Você tem um trocador onde de um lado passa o gás, do outro lado passa a água. E aí essa água que vai absorver todo esse calor e vai jogar ele fora depois num outro sistema. A condensação a ar, ela é bem mais simples de se encontrar. Você vê em vários sistemas. Sistema de split de ar-condicionado. Então você tem aquela parte da unidade que fica lá fora, que é o condensador, a unidade condensadora. Lá você tem uma aletada e ele tem lá o condensador que ele vai jogar todo esse ar para o ambiente externo. Ar-condicionado de carro, normalmente você tem o radiador do carro e depois você tem o condensador. Então lá ele está pegando o ar ambiente e está usando ele para resfriar esse gás. Unidades condensadoras e até mesmo sistemas industriais. Você tem chillers de grandes capacidades a ar, tem sistemas industriais para diversas aplicações a ar. Então ele é um sistema bastante difundido, digamos que é o mais comum de se encontrar, porque ele também é o mais simples. Você usa ar. O ar você tem ele em abundância. Então é muito mais simples de se montar um sistema desse, geralmente mais barato e de baixa manutenção. Já no condensador a água, normalmente você tem o trocador de calor que está ali na casa de máquinas, está junto do equipamento, que geralmente é do tipo casco e tubo, então você tem... Ele parece um tanque que ele tem uns fechos de tubo dentro dele. Dentro dos tubos corre a água, que vai fazer a troca de calor, e por fora, que a gente chama no casco, corre o gás refrigerante que vai trocar calor com esse tubo e consequentemente com a água. Só que o que acontece? Essa água você não joga fora. Essa água você resfria ela e usa novamente no sistema. Então, para você resfriar essa água, você precisa normalmente de uma torre de resfriamento. Em alguns casos, você vê isso muito na indústria, às vezes em shopping que tem grandes capacidades, às vezes você vê no alto do shopping ou de edifícios comerciais uma torre de resfriamento. Essa torre é justamente para fazer a condensação. Então, você bombeou a água gelada, fria, ela vai estar normalmente a 28 a 30 graus, passou nesse trocador para condensar o gás, pegou todo esse calor e ele volta mais quente. Aí você joga na torre, resfria e recircula ele novamente. É um circuito fechado. Por conta disso, já deu para perceber que você já aumentou um pouquinho a complexidade. De um lado, você tem um trocador de calor que basicamente você tem um ventilador. Pega ar externo, passa num trocador de calor, que são aletas, e vai embora
embora e acabou. Já na água, geralmente você já tem um sistema a mais. Você tem esse trocador de calor, aí você tem que ter uma bomba para pegar essa água, circular pelo trocador de calor, e você tem que ter um outro item que é uma torre de resfriamento, que é para pegar essa água que aqueceu, passar na torre e resfriar ela. Então você aumentou a complexidade e você envolveu um item complicado, que é a água. A água, ela não está em abundância como o ar ambiente, e a água você exige tratamento. Antes da gente explicar como definir isso, eu acho que é importante pontuar algumas vantagens e desvantagens que já deu pra gente ter uma noção, né? De complexidade, de outras coisas, mas eu anotei aqui alguns itens que ajudam um pouco a esclarecer quais são as vantagens de um sistema e desvantagens. Falando sobre a condensação a ar, né? Primeiro assim, quais são as vantagens que a gente pode colocar da condensação a ar? Bom, primeiro, simples instalação, é um sistema muito mais simples, você sai da descarga, igual a gente tem aqui esses tubos vermelhos, é justamente a nossa descarga. Ele sai, lá fora a gente tem os condensadores, daí você volta e vem para o tanque de líquido, então é uma instalação bastante simples. 2. Simples manutenção, é um sistema muito mais simples, então você tem menos componentes. Basicamente o que você tem de manutenção? Limpeza do seu aletado, então periodicamente vai depender um pouco do tipo de aletado, mas geralmente uma vez por mês você limpa ele com água mesmo, água corrente, toma cuidado com a pressão para não amassar as aletas, mas nada muito difícil, porque é basicamente limpar o aletado, e você tem os ventiladores que forçam esse ar, que de tempos em tempos pode ser que você tenha um problema ou outro ali com o ventilador, mas é trocar o motor ou trocar o conjunto de ventilador e acabou. Então é uma manutenção bem simples, né? Então simples instalação, simples manutenção e mais barato. Geralmente em 95% dos casos o sistema de condensação a ar ele tem um investimento inicial menor, ele sai mais barato esse tipo de sistema. Então ali são 3 vantagens aí que eu colocaria para ele. Desvantagens: maior área necessária, tá? Então o condensador a ar ele costuma ocupar um espaço muito grande. Quando a gente fala de chillers de grande capacidade, chiller de 500 TRs, 1000 TRs, você precisa de uma quantidade de espaço enorme por causa do tamanho dos condensadores. Como você troca calor com ar, essa troca ela não é tão eficiente, então você tem que ter trocadores grandes para trocar essa capacidade. Então quando a gente já fala de instalações de grande porte, instalações industriais, às vezes o espaço conta e conta bastante. Então essa é uma desvantagem, espaço grande que você precisa. E a principal, que é a única coisa que o pessoal costuma olhar com muita atenção, é a eficiência. Você geralmente tem uma eficiência mais baixa, geralmente não, você vai ter uma eficiência energética mais baixa na condensação a ar do que na água, porque imagina, a gente está com uma temperatura ambiente de 35 graus, então você está pegando seu ar a 35 graus para condensar o gás, então você vai conseguir ter uma temperatura de condensação, a temperatura de saturação desse gás de cerca de 45 graus, que é um approach ali de 10 graus. Já a água, a gente vai ver em outro vídeo mais para frente por quê, mas você tem um efeito que à medida que você evapora a água, a temperatura dela cai. E isso significa o seguinte: mesmo num dia em que a minha temperatura externa esteja 35 graus, às vezes eu consigo essa água a 28 graus, 26 graus, 27 graus, eu consigo ela mais baixa. Consequentemente, se eu vou com ela a 27 graus para o meu trocador, eu já condenso a 37, 35 graus. Então eu consigo baixar essa temperatura de condensação. Isso significa uma taxa de compressão menor no meu compressor e significa menos consumo de energia. Então por isso que a condensação a ar ela é menos eficiente, você trabalha com taxas de compressão maior. Mas vale lembrar que não é só energia, a gente vai ver mais para frente isso. Agora da condensação a água, né? Vantagens: menor área necessária, né? Então enquanto que na condensação a ar a gente precisa de grandes espaços para os condensadores, na condensação a água você precisa de um espaço menor. Os condensadores, geralmente se for do tipo casco e tubo, trocador a placas ou até mesmo um condensador evaporativo, que eu não vou entrar muito no mérito, mas eu vou fazer um vídeo mais para frente falando sobre os tipos de condensadores, todos eles sempre vão ser menores do que o condensador a ar. Então geralmente você vai ter na casa de máquinas o seu trocador de calor e externamente a torre, só que essa torre ela tem uma fração do tamanho que teria o condensador a ar ali na sua laje, no ambiente externo, então você ocupa bem menos espaço. E aí o que eu falei, né, você tem uma temperatura de condensação mais baixa, então você consegue ganhar muito em eficiência energética, e esse é o principal ponto aí de ganho da condensação a ar, né? A eficiência energética é muito boa. E aí as desvantagens, né? A gente tem aí algumas desvantagens. Primeiro, o sistema mais complexo, porque você tem o trocador de calor, assim como você tem no ar, só que aí você envolve bomba, você tem que ter uma bomba para circular essa água, você tem que ter a torre de resfriamento, ou se for um evaporativo, acaba sendo a mesma coisa, porque você tem que ter ali os trocadores, o ventilador, a bomba, enfim, é um sistema que tem mais componentes.
componentes. E mais componentes significa mais manutenção. Um índice maior de manutenção, como eu disse, claro, porque tem mais componentes. E além de ter mais componentes, tem um problema, a água. A água dá trabalho. E também a gente vai fazer um vídeo falando sobre os cuidados no tratamento com a água, que esse é um ponto muito importante que muitos clientes negligenciam isso, tá? E isso causa vários problemas no sistema. Bom, necessidade de controle da água, como eu falei, a água é um problema e ela necessita um controle. Então você tem que ter um controle rigoroso de qualidade dessa água, porque você tem várias questões físico-químicas nela, questões microbiológicas ali, de micro-organismos que se desenvolvem na água, então tem que tratar e dá trabalho e custa. O outro ponto, o consumo de água, porque no sistema de condensação a água, qual que é o negócio? Você economiza energia porque você consegue água mais fria, mas você só consegue essa água mais fria evaporando ela. Então significa o seguinte, você consome. Enquanto que o ar, você pega esse ar e devolve ele para o ambiente, primeiro, você não paga o ar. A água, geralmente você paga alguma coisa por ela, mesmo que tenha poço, você tem que pensar que você tem outorga, licença, tratamento da água, então você paga por essa água e você evapora ela, ela não fica, geralmente, ela não fica em um sistema fechado. O grande lance de que você tem economia de energia é que você tem um processo de evaporação dessa água que derruba a temperatura dela abaixo da temperatura ambiente. A temperatura ambiente a gente costuma chamar a temperatura de bulbo seco e você tem a temperatura de bulbo úmido, que é um valor sempre abaixo da temperatura de bulbo seco ambiente. Então esse é o lance, você precisa evaporar a água para conseguir a eficiência energética. Só que na hora que você evapora a água você consome e é bastante, tá? Não é pouca água que você consome. Além de limpeza do sistema, você tem que trocar essa água de tempos em tempos, então tem aí uma manutenção. E por último, ele é mais caro. Geralmente, tá, por vários experimentos que a gente já fez, várias simulações em clientes, ele costuma ser 10 a 15% mais caro o sistema como um todo. Então imagina que o cliente de um frigorífico fala, olha, eu quero que você projete para mim um sistema de refrigeração. Se a gente orçar o sistema inteiro do frigorífico a ar e o sistema inteiro de refrigeração do frigorífico a água, a solução final, a água, vai ficar cerca de 10% mais cara. Então, obviamente, tem que valer a pena. Valer a pena é o custo operacional ser menor o suficiente para que você tenha um payback aí num tempo justo e vai depender do que você acha que é justo. 5 anos, 6 anos, 4 anos, enfim. Essa é uma conta importante de se fazer. Então é isso, pessoal. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. A gente pode ver a diferença entre condensação a ar e a água. E a gente vai quebrar esse vídeo em dois porque ele ficou um pouco grande. Deu para perceber que condensação a água é uma solução boa, mas ela é mais complexa, exige mais manutenção. Então por isso tem que valer a pena. Na segunda parte desse vídeo, a gente vai fazer uma conta. A gente vai mostrar um caso real, onde a gente vai fazer essas contas para mostrar qual que é a melhor opção de fato naquele projeto. Deixa os comentários aqui embaixo se ficou qualquer dúvida. Deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima.